Olá, dona Falcone. Oiê, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. E você, me ouve? Tá ótimo. Menina, eu tô chocada com Eu tanta gente ouço. fazendo live sexta-feira à noite. Eu entrei aqui, tinha umas 200 lives ao mesmo tempo. Não, quando dá entre 6 e 7 horas, só recebo notificação de live. Às vezes eu Não, quero gravar o deve vídeo ter e as umas 20, notificações. deve ter umas 20 lives acontecendo. É por isso que às vezes a gente acha que a live vai encher de pessoas, vai bombar e vem pouca gente, mas é porque é muita gente fazendo live. Sabe o que eu descobri? Que o Instagram não É. tá avisando todo mundo das nossas lives. Ah, é? Tá Então, eu mandando. percebi, eu vi a sua publicação falando isso, né? Acho que fez uma limpa no seu Instagram, alguns perfis Graças a Deus. fakes. Do nada, começou a entrar um monte de seguidor, super esquisito. Não, essa reclamação não era só minha. Eu via que vários influenciadores tinham comentado. E aí começou a surgir comentários, assim, visite a minha página. E você entrava, era uma página com perfil inapropriado, né? Com publicações Uhum. pornográficas. Eu fiquei revoltada. Eu falei, gente, o Instagram tem que fazer alguma coisa. Eu fui pros stories, falei. Eu percebi que eles começaram a dar uma limpa nesses perfis. Porque é tipo hacker mesmo, que vai entrando e causando esse fuzuê. Mas graças a Deus já saiu um monte. Às vezes eu vejo algumas publicações, né? Alguns comentários, alguns seguidores, quando eu vou olhar, que eu vejo fotos nesse sentido, ou então pessoa da Ucrânia, desse lugar assim, nada a ver, aí eu já vou lá e bloqueio. Porque o que tem de gente que às vezes é hackeado, né? O cara manda um link, você não Uhum. sabe o que é, e tolamente clica e aí perde o seu perfil e até que você resolva isso. E aí, Bela, Zé? mas você, como é que Imagina, você tá? eu nem tenho uma estante com livros aqui. Ah, você não tem, porque na sua Eu casa não está organizado, como você disse. Mas eu vi sua biblioteca. Tá crescendo, tá crescendo. Ah, que legal. E como é que está sendo aí, velho, esses dias, assim? A gente acompanha um pouco você pelo Instagram, mas como é que está sendo para você lidar com esse isolamento, a Sabe, ausência dos cultos? sabe que eu já até me acostumei? Eu acho que quando a vida voltar ao normal, eu vou achar estranho. Porque pra mim isso aqui já é o normal, né? Já tem 3 meses que a gente tá em casa. Aham. A gente não sai, assim, pra absolutamente nada, a não ser o necessário, né? O muito necessário. Tipo, ontem a gente teve uma reunião, mas assim, tudo com muito cuidado. Álcool gel o tempo todo, máscara, distanciamento. Então, assim, eu já acostumei, tô bem acostumada, pra te falar a verdade. No início foi um pânico. Mas você quer saber, Zé, minha opinião? Eu acho que vai chegar um momento que, obviamente, né? Eu acho que quando a vacina existir, a gente vai estar mais tranquilo. Mas vai chegar um momento, principalmente agora que já estão abrindo os comércios, eu não sei aí no seu estado, mas aqui em Minas começou a abrir já, gradativamente, né? E eu percebo pela janela a intensidade do trânsito já tá voltando ao normal. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, a grande maioria de nós vai ser exposta ao vírus. Então, eu acho que é uma coisa inevitável. A Sim. gente está em pânico agora, porque a gente sabe muito pouco desse vírus, porque as coisas são novas, porque não tem vacina. A gente se sente, de uma certa forma, vulnerável demais, e somos. Mas eu acredito que Uhum. é só uma questão de tempo para acontecer o que eles chamam de imunização em rebanho, né? Que várias pessoas vão pegar, Sim. cerca de 70%. O que é bom por um lado, que cria essa barreira, né? Que dispara um pouco o contágio, mas por outro lado é ruim, porque a gente sabe que desses 70%, X% vai melhorar, X% vai ser assintomático, X% pode, né, ter sintomas mais graves, outros podem até vir a óbito, que é muito triste, mas a Uhum. gente não tem. Fato é, Deus está no controle, a gente não. Verdade. E essa questão sempre foi noticiada, né? Que a maioria da população ia ter o contato e quem não tivesse contato num primeiro momento teria um contato num segundo ou no terceiro momento, por mais cauteloso, né? E só ia ficar livre disso quando surgisse uma vacina, um medicamento que de fato combatesse o vírus, né? E você A sabe que grande aqui em casa, preocupação, mesmo estando não em quarentena, entendi. mesmo estando em quarentena aqui em casa, a gente faz exames periódicos, às Sim, vezes uma vez por mês, 2 vezes por mês. Inclusive, amanhã é dia de fazer, eu vou fazer no Hermes Pardini aqui embaixo, porque a gente nunca sabe. O vírus, gente, o incrível é assim, que você pode. Você sabe que 60%, segundo o governador do estado de Nova York, 60% das pessoas que pegaram, estavam fazendo quarentena, elas saíam assim para supermercado, o sim, básico, elas estavam em casa. Então, quer dizer, a gente está escondido em casa, mas o vírus pode estar na nossa casa também. Pode chegar em coisa. Eu isso. peço muita coisa de delivery, muita coisa. Então, pode chegar em coisa de delivery, tudo pode acontecer, a gente não sabe. Então, assim, eu só É. espero de coração que Deus nos livre de problemas mais graves, né? Mas, se for para pegar e ser curado, é bom que fique imune, né?
eu não falei para você, né? Há 2 semanas eu fui ao médico porque eu tive alguns sintomas, falta de ar, dor no corpo. Só que eu achei que era bobagem. E aí a médica falou: olha, você vai ter que ficar de quarentena porque você está com a suspeita e está com a Covid. E aí no 10º dia você vai fazer, 10º dia após os primeiros sintomas, vai fazer o teste. E aí eu fiz o teste e deu negativo, mas eu confesso que eu gostaria que tivesse dado positivo já Eu, para não pessoal, o primeiro que pegar. eu fiquei assim, louca. Na verdade, eu queria que o IgG desse positivo, né? O IgG, que são os anticorpos. O IgM Aham. quer dizer que você tá com a doença ativa ainda, né? Então, eu fiquei, na hora que chegou, eu falei, ai meu Deus, IgG, IgM não, IgG, IgG. Mas estava os dois negativos. Mas assim, eu acho que em dado momento, Zé, vai acontecer, a gente vai pegar, as pessoas vão pegar. Eu acredito que eu não entendo, eu não estou pretendendo com isso falar, né, de um aspecto médico mesmo, porque eu sou médica, eu não sou cientista, eu não entendo tecnicamente falando nada sobre o assunto, né, a não ser aquilo que a gente lê. Mas eu acredito Uhum. que o vírus, talvez, em algum momento ele vai se tornar menos agressivo, né? Eu acho que quando a gente é exposto a ele, cria, né, anticorpos, pode até ser que a Sim. gente venha se contaminar de novo com ele, mas enfim, gente, é tudo muito novo. Tem que orar a Deus A realmente. grande cautela nesse momento assim, é você evitar que ele se propague rápido demais, porque, por exemplo, na minha cidade já está assim, vários leitos já estão ocupados, UTI, de enfermaria por conta da Covid, em Maceió também, e são as duas cidades do estado, que é Arapiraca e Maceió. E aí você pega exemplos como Pernambuco, São Paulo, Manaus, que é você não ter leito para atender todo mundo. Então, assim, a ideia é você ter em blocos, né? Ter uma quantidade, atender, depois Mas eu em acho que outra até essa quantidade. questão do colapso é inevitável, Zé. Eu acho que até isso vai ser inevitável. Porque não tem como a Na gente verdade, já exagerar. tá assim, né? Você não tem como Já tá controlar. assim. Já tá, Já tá gente. assim. Porque a Começou com pessoa que Manaus, tem São Paulo. a pessoa que tem uma doença, sei lá, a pessoa que já tem uma doença, ela não vai deixar de ter a doença porque veio o coronavírus, ela precisa do hospital. Então, as pessoas precisam Sim, entender que os leitos, eles não estão cheios só de Covid. Tem outras pessoas, tem gente isso. que tem infarto, tem gente que quebra perna, tem gente que tem que operar, tem gente que tem, enfim, Exato. diversas outras coisas que contribuem para essa lotação. Mas Deus é soberano, eu creio que esse Amém. tempo, mais do que nunca, eu não pretendo com isso dizer que é cumprimento de profecia, ainda que eu ache que muitas coisas sim nos foram avisadas lá atrás, mas eu acho que esse tempo especificamente, coronavírus, eu acho que tem algo de muito profundo que Deus está querendo nos mostrar. Eu acho que super Sim. tá surtindo efeito, assim, principalmente no seu povo, né, no povo de Deus. E eu acho que a gente só vai saber ao certo lá na frente, né? Então que a gente possa tirar o melhor do pior. Tem um texto lá em Hebreus, eu não lembro agora a referência, mas o autor desconhecido diz assim, né? Que os cristãos devem encarar as provações como disciplina do Senhor, né? E aí ele vai falar que nós somos disciplinados para sermos participantes da santidade de Deus. Então, momentos como esse, é momentos que devem levar a gente para uma introspecção, arrependimento, né? E procurar colocar a nossa vida de acordo com aquilo que as E Escrituras orientam, né? A gente com precisa certeza. lidar dessa forma. Ainda ontem eu estava Bela, é, meditando em 2 Timóteo 1,7, que Paulo fala, né, para Timóteo que a gente não deve ter espírito de covardia. E eu acho que é o momento para a gente testar isso, né? Não sermos aham, covardes. Não a ponto de sair na rua, não é isso que eu quero dizer, mas de aham, eu entendi. enfrentar a dificuldade se acovardando, né? Se esmorecendo. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente deve colocar em prática o nosso espírito cristão. Aproveitando que você falou sobre essa questão de não ter espírito de covardia, uma das coisas que as pessoas mandaram assim de perguntas foi como é que se deu assim a sua conversão? Porque assim, não é muito comum que pessoas públicas como você assumam como você assumiu a sua fé em Cristo e a forma que eu considero assim saudável como você lida com a sua carreira, a sua vida, né, a sua vida como influenciadora, porque você expõe parte da sua vida nas redes sociais para milhões de seguidores, mas ao mesmo tempo você mostra ali a sua confessionalidade, a sua relação com Cristo. Você já falou em alguns momentos que isso lhe trouxe alguns prejuízos, no sentido de perder trabalho, etc. Como é que se deu isso? Assim? O que é que levou a essa sua ousadia? Assim? Por que abrir mão de algumas coisas em nome da fé? Zé, obrigada pela pergunta. Eu acho importante as pessoas saberem disso. Eu sempre gosto de me posicionar e de contar, né, esse outro lado da história que talvez muitos não conheçam. Eu sempre fui muito intensa assim na minha vida, em tudo, absolutamente tudo que eu fiz.
sempre quando eu olho para trás e no presente, eu sempre vejo intensidade. Eu acho que intensidade é uma palavra que me descreve muito bem. E não seria diferente com as coisas de Deus, né? Eu creio que quando o Senhor me chamou lá atrás, em 2016, eu tenho 4 anos e pouco de convertida mesmo, né? Eu falo que a gente pode se considerar convertido quando a gente está verdadeiramente convencido, né? Porque o processo ele é longo, ele é demorado. No início da caminhada a gente dá uns tropeços. Eu nunca me desviei, eu nunca retrocedi, mas é claro que a gente vai sendo moldado, né? De glória em glória, dia após dia. Eu fui ajustando, né, os meus hábitos, os meus pensamentos, a minha vida com Deus e assim por diante. Mas quando eu olho para trás, eu vejo assim que quando o Senhor me chamou, e eu falo o Senhor me chamou, não é porque eu me considero melhor do que ninguém, mas simplesmente porque eu considero que a obra é dele, né? É ele que dá o primeiro passo, é ele quem nos regenera. O nosso estado natural é de mortos, né? Nós somos mortos em nossos delitos e transgressões, e o morto não pode crer em nada, o cadáver não pode crer em nada. Então, de fato, a humanidade ela está morta em seus delitos e transgressões até que vem o Espírito de Deus e nos aviva, né? Nos faz enxergar uma outra realidade espiritual. Então, quando eu fui chamada a enxergar essa outra realidade espiritual, foi como um choque na minha vida. É literalmente como se eu tivesse morta e recebesse aquele choque com o desfibrilador no peito, assim, eu acordasse, tipo, meu Deus, foi um despertar, foi muito intenso, assim, eu não sei se é porque eu, Bela, sou uma pessoa muito intensa, ou se porque o meu processo foi um processo intenso, porque tinha que ser assim, porque se não tivesse sido intenso, talvez eu teria sido ali puxada pelos prazeres do mundo e pelas tentações que, de fato, o meu trabalho me oferece. Eu não posso negar que o meio onde eu estou inserida, né, é um meio que tem muitas portas, né? Mas quais são essas portas? Para onde essas portas me levam? É até curioso, eu quero deixar aqui para todos que estão assistindo, que nas minhas orações, há muitos anos, quando eu oro assim, Senhor, abra as portas que me levem a Ti e feche todas aquelas que, por mais que pareçam incríveis, me afastem do Senhor. Eu não quero nenhuma porta que não seja aquela que me leva para os Teus passos verdejantes. Então, essa tem sido a minha oração. Por quê? Porque eu sei que existem muitas tentações e muitas propostas e muitas coisas que para a carne, né, a gente dá aquela balançada. E graças a Deus, Deus tem me dado espírito de ousadia, né? Eu tenho seguido a minha caminhada graças a Ele, somente a Ele. Mas foi isso. Eu converti em 2016 lá nos Estados Unidos. Eu fui apresentada de forma mais profunda e mais íntima pela tia Eva que me ajudou a cuidar da Vicky, da minha mais velha quando ela nasceu. Já era crente, já era convertida, né? Muitos anos, mãe de pastores, mineira, como toda boa mineira, ela chegou comendo peladinhas e foi falando do testemunho de vida dela. E ela me ganhou, Zé, com o testemunho de vida dela. Porque a vida dela foi uma vida... Pensa numa vida difícil. Pensa numa criança que perdeu a mãe com, sei lá, acho que ela tinha 3, 4 anos de idade. O pai deu ela para uma outra senhora criar, porque ele não tinha condição. Ela falou que quando ela chegou na casa dessa senhora, ela tinha piolho até na sobrancelha, de tão suja que ela estava. E essa senhora criou ela com todo amor, ela conheceu Jesus. E ela é uma mulher que ela exala o bom perfume de Cristo. Então, Deus preparou Amém. Essa mulher no Brasil, foi para Orlando, eu conheci Jesus, preparou assim uma igreja, né, que eu fosse realmente me identificar, porque eu sou uma pessoa muito argumentativa, você me conhece, você sabe que eu tenho um lado racional. Ela nasceu para ser advogada, hein? Só não exerce. Pior é que eu fiz direito, né? Eu fiz direito até o 8º. Mas, enfim, eu comecei a frequentar essa igreja e tal. E aí, quando eu cheguei, eu lembro que assim, o primeiro encontro que eu tive, quando eu entrei na igreja, gente, vocês estão escutando? É a Estela esmurrando a porta. Amor, pega a Estela que ela tá batendo na porta. Enfim, é assim, gente, em casa a gente vai se dividindo, vida real, é isso. Mas aí, quando eu entrei lá, que eu olhei, eu falei, gente, esse é o meu lugar, é aqui que eu pertenço, é isso que eu buscava. Porque eu tinha... Né, eu procurei assim, respostas, né, talvez até em outras doutrinas, né, eu lia muito sobre outras doutrinas e continuava com aquela sede, porque de fato as minhas respostas que eu buscava não estavam, senão no cristianismo. E foi uma conexão, Zé, quando eu entrei, parece que aquela chacoalhada que o Espírito Santo dá na gente, né, e a gente desperta, e é surreal, como que é uma coisa que é realmente assim, é muito profundo, é muito intenso, e a gente passa a enxergar. Hoje, até você me mandou uma foto de uma palestra que eu dei em 2013, eu acho, 2014, que eu malhava. Foi Maceió. Né? Eu tinha o corpo todo Foi. A minha coach, a dona do CrossFit, e ela participou dessa palestra com você. Aí mandou a foto com ela e você. Eu disse, gente, vou mandar isso aqui pra Bela. Totalmente assim, diferente, foto, né? Deus do céu, misericórdia. Eu amo o passado, que é um testemunho. Mas eu olho e falo, eu não me vejo mais. Essa pessoa não sou eu. Eu não me identifico mais, assim, nem fisicamente,
nem nada, assim, é bizarro, é como se fosse realmente uma outra pessoa. Então, a minha conversão, para resumir, né, e fechar a pergunta, ela não foi uma conversão pela dor, né? Eu fui realmente pela sede, pelo amor, eu digo pela dor, porque a grande maioria, né, é levado até Jesus, e isso até por um decreto do próprio Deus, né? Pela dor. Uhum. No meu caso, não. Eu fui realmente pela sede, pelo amor. E me encontrei desde então, né? 4 anos que eu tenho caminhado. Sim, isso que você falou procede, a questão de renúncias. Eu renuncio muitas coisas, todos os dias, inclusive, né? Eu tenho que enfrentar muitas críticas, muitos julgamentos, né? As pessoas às vezes olham, é crente, não sei o que lá. Só que eu descobri uma coisa que é muito importante, Zé, para nós que somos cristãos evangélicos. Eu creio que quanto mais a gente se humaniza, mais a gente consegue ser identificado com Jesus. Porque Jesus, ele era Deus. E ele se humanizou para que nós nos identificássemos com ele, né? Então, as pessoas têm mania de achar que porque o fulano é crente, ele é perfeito. Isso não existe, né? Então, eu tento sempre mostrar a minha humanidade, dizer para as pessoas, olha, eu sou humana, eu erro, talvez eu vá te decepcionar um dia, talvez algum dia eu vou dizer alguma coisa beirando a heresia, não com intenção, mas por um erro que pode acontecer. E vamos caminhando, né? De glória em glória, mas a gente tem que parar com isso, né? De achar que os crentes são intocáveis e perfeitos e têm vidas perfeitas. Isso não é verdade, né? Nós somos seres humanos, regenerados e tentando melhorar, né? A cada dia em Cristo Jesus. A única diferença é que a gente compreendeu a nossa verdadeira situação, né? De miserável e carecido da graça. Amém. Ô, Bela, e em relação ao meio que você trabalha assim, seus amigos, você tem muito amigo que é artista, que são pessoas mais famosas, com popularidade. Como é que é essa convivência assim? Eles sabem lidar bem com isso? Você sabe se relacionar bem com isso? Ou porque a impressão que eu tenho é que parece que nesse universo a fé evangélica, uma fé mais, vamos dizer assim, consistente, ela Uhum. acaba sendo desconhecida. E aí, por isso, as pessoas começam a imaginar o crente pelo aquilo que às vezes ele vê pela televisão, né? E cria essas caricaturas, né? Crente é isso aqui. Aí, quando vê uma pessoa com você, bem-sucedida, que trabalha com questão de qualidade de vida, esporte, nutrição, etc., fica pensando, ué, mas como é que ela é crente? Como é que funciona isso? Assim? Como é que você tenta desmistificar essa visão errônea sobre ser cristão? Ô Zé, olha só, excelente pergunta. Muito obrigada por ter trazido isso para a mesa. Existe um estigma, assim, muito grande. Infelizmente, existem pessoas, né, que apostataram da fé e pessoas que fazem mau uso do Evangelho de Cristo e pessoas que mancham o nome de Cristo. E a tendência do ser humano é colocar todo mundo no mesmo pacote. Então, eu acho que existe tanto o estigma daquele, né, do que o crente só quer dinheiro, né, que o pastor só quer dinheiro, que a igreja só quer dinheiro e dinheiro, dinheiro, dinheiro. E existe também o estigma daquele que esconde atrás da religião ou do crente que é fanático. Eu acho que esses são os três mais comuns. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito, sendo Uhum, evangélica, eu sim. acho que esses três são os mais comuns, assim. Então, de repente aparece a Bela, né? A Bela, que é nutricionista, a Bela que trabalha com rede social, a Bela que é mãe, a Bela que é esposa, e a Bela que se expõe de uma certa forma, né? Na rede social, expor no bom sentido, porque a minha mudança, ela aconteceu tão profundamente que se alguém olha minha foto no passado e como eu falei, olha para mim hoje, não é a mesma pessoa. E não foi algo que eu me esforcei para fazer, foi algo muito Uhum. natural e muito assim, realmente de Deus mesmo, do Espírito Santo que vai te moldando. Mas ainda assim, eu trabalho no fitness, né? Eu tenho um trabalho totalmente voltado para a área da saúde e teve um Gente, determinado. desculpa te interromper, Bela. Ela conseguiu a façanha de passar um ano sem comer açúcar. Eu faço isso na quarentena não, na quaresma. Normalmente eu sou formiga. 40 dias, mas quando acaba os 40 dias eu tenho que comer algum doce. E a pessoa passar um ano, isso aí para mim é um milagre. Com a ajuda de Deus, né? Domínio próprio. Mas enfim. E aí teve um determinado momento na minha vida que eu falei assim: eu vou largar tudo, eu vou desmanchar minha conta na rede social, eu vou só viver para obra, eu vou para a África ser missionária. Eu acho que isso acontece com todo mundo que se converte, Sim. sabia? Aquela louca, a gente fica tão apaixonado com aquela nova realidade que eu falei, cara, eu preciso ir para a África, eu não quero mais mexer com rede social. E aí Deus foi ministrando no meu coração e, obviamente, usando pessoas para me ministrar também para me dizer, olha, foi eu que te coloquei aqui, eu preciso de você aonde você está. Eu quero te usar aonde você está. Você não vai agora, de repente, se cobrir inteira, né? Mudar, né, a cara completamente, porque as pessoas vão achar que você enlouqueceu. E você não enlouqueceu, você simplesmente despertou
para uma nova realidade espiritual. Isso foi muito forte para mim na época, porque eu estava a um passo de me tornar religiosa, de me tornar fanática, de me tornar legalista, de tentar pelos meus próprios esforços humanos agradar a Deus. E a gente sabe que ninguém consegue agradar a Deus com nenhum esforço humano. A gente precisa do Espírito Santo para agradar a Deus, inclusive para orar. Né? É ele que nos ensina, é ele que leva as nossas orações. A gente, na nossa condição natural, nem orar a gente sabe, né? Precisou de Jesus deixar um modelo de oração pra gente. Realmente nós não temos condição de fazer nada sozinhos. E aí foi que eu entendi. Falei, não, com certeza foi o Senhor que me colocou onde eu estou, para que eu glorifique o nome dele onde eu estou. E aí foi, Zé, que eu entendi que para quem é convertido, não existe mais trabalho secular. Tudo que a gente faz é pro reino. Então, independente de eu trabalhar na rede social, com fitness, com nutrição, com seja lá o que for, eu não tenho um trabalho secular. O meu trabalho, a minha casa, o meu seio familiar, onde quer que eu vá, tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, faça para a honra e para a glória do Senhor. Então, é o que eu tento fazer. Eu não sou perfeita, a gente erra, nós pecamos, né, em pensamentos, em palavras, né? O próprio profeta Isaías, que, poxa vida, profeta Isaías, imagina a grandeza desse homem falar, né? Eu sou homem de lábios impuros, eu também sou mulher de lábios impuros, você é, todos nós somos. Então, é difícil, a gente enfrenta realmente muitos preconceitos, mas, desde que eu esteja sendo perseguida pelo nome de Jesus, eu tô feliz, quer dizer que eu tô fazendo a coisa certa, né? Porque, afinal de contas, qual que foi o final da vida de Paulo, né? Ele foi preso como criminoso, foi o maior líder do cristianismo. Então, quem sou eu para reclamar? Eu sigo a minha vida conhecendo a minha identidade em Cristo, me preocupando com o que ele pensa de mim e, é claro, zelando pelo bom testemunho, né? Tentando sempre zelar por essa questão, porque a nossa vida é uma carta viva, né, do Evangelho. Mas eu não entro em embate, não, Zé. Eu não fico discutindo em rede social. A pessoa fala, é crente. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso agradar o meu Senhor. E o meu Senhor é um só. O meu Senhor não é o dinheiro, o meu Senhor não é a fama. Ainda que o sucesso, os bens materiais faça parte da nossa vida de alguma forma, mas eu não sirvo a isso, né? O meu Senhor é Deus e ponto. Então, Amém. Se ele está feliz comigo, é isso que importa. Ô Bela, agora, essa fase que você falou, né, de querer ir para a África e tal, normalmente a gente, no meio evangélico, somos mais reformados, a gente costuma chamar isso de fase da jaula. Né, que é aquela fase que essa pessoa está eufórica, quer falar de Jesus para todo mundo, abandonar. Aí o James K. Smith, né, que usa essa expressão, aqui falando. Tá tranquilo. Você tem que pegar esse cristão, assim, que tá nessa euforia, e pôr numa jaula até que ele, né, tenha uma maturidade para saber lidar com isso. Aí eu faço a minha próxima pergunta é exatamente isso, né? O que foi que levou você a esse equilíbrio, né? A esse extremo de abandonar tudo, de ir para a África? Agora sim, vamos. Responder o que está aqui? Será que eu vou ser julgado? Não, se você estiver fazendo para a glória de Deus, não importa quem que diga de você, né? Você sabe a minha resposta, né? Eu acho que para você, sei. Mas talvez para as pessoas seja uma novidade. O que me trouxe esse equilíbrio foi, sem dúvida, a teologia reformada. Sem dúvida nenhuma, foi conhecer a teologia reformada. Eu não estou aqui idolatrando doutrinas, eu não estou aqui idolatrando homens, né? Que criaram doutrinas ou estudiosos, né? Os pais da igreja, não estou idolatrando ninguém. Nem a mente de ninguém, a não ser a mente de Cristo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é uma via de regra. Eu estou falando de mim, de uma experiência pessoal minha, tá, gente? Mas eu creio que eu sou uma pessoa tão racional, muitas vezes, que se eu estiver num meio que é muito, muito, muito espiritual, eu vou me sentir um peixe fora d'água. Acho que eu vou sentir até que eu não sou crente. Então, eu preciso muito desse equilíbrio. E quando eu conheci a teologia reformada, eu descobri que estava tudo bem em não cair no chão, estava tudo bem em não gritar e não chorar o tempo todo. Não estou julgando quem faz isso, eu acho incrível. A Bela não é do reteté, hein, gente? Então, eu achava que... Mas é cheia de fogo, do fogo do espírito. Depende do culto, vai. Já teve culto que eu entrei total na atmosfera. Não é sempre, gente. Tem vezes que vai acontecer, tem vezes que não. Mas eu acho que tem um perfil de cristão para cada igreja, né? Então, eu me sinto muito bem em todas as igrejas. Mas eu preciso confessar que durante muito tempo da minha vida, eu ficava pensando... será que eu não sou espiritual? Será que... Porque eu olhava, assim, às vezes, os irmãos ali tão envolvidos naquela atmosfera, eu falava, eu não consigo. E eu sou um pouco tímida, assim, ainda que não pareça, mas eu sou uma pessoa mais, assim, meio recatada, sabe? Eu não consigo me jogar demais. Então, tem vezes que você vai na igreja, até que você quer bater palma e tal, mas você fica sem graça, até por uma questão, né? Eu não quero ficar
demais. Eu não sou muito over nesse sentido. Então, na igreja presbiteriana, na que eu estou atualmente, é uma igreja que é bem assim, né? Nesse sentido, é uma igreja que não tem palma. A igreja de São Paulo, né? De BH tem Uhum. palma. Às É. vezes, na igreja de São Paulo, eu fico assim, ó, com aquela vontade de bater palmas, de dançar. Mas em casa, quando eu tô sozinha com as meninas, eu canto louvor desafinadaça, na maior altura, eu pulo com elas, música de criança, eu amo. Eu sei Mas que é pela como live que você eu com Deus. fez, Na igreja, você às vezes, curte eu o não consigo. worship, né? Hã? Eu sei que pela live que você fez com o Morada, o Alê, você curte o worship. Eu curto muito. Pra falar a verdade, eu gosto de todos os louvores. Eu amo worship, eu amo qualquer tipo de louvor. Mas assim, eu tenho meu momento, sabe? Eu não consigo, Uhum. no meio de um monte. É claro que eu não tô falando que isso é uma regra. Eu tô falando que às vezes acontece, mas às vezes não. Mas, como eu só tenho 4 anos de convertida, por um tempo eu me senti menos espiritual do que as outras pessoas, porque eu olhava, sei lá, de repente, pessoas orando em línguas, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, será que eu nunca vou conseguir? Então, assim, hoje em dia, eu acho que eu consegui achar um equilíbrio, sabe? E Legal. continuo amando visitar, por exemplo, igreja pentecostal. Eu amo um culto pentecostal, eu amo estar lá. Eu amo, é uma coisa que realmente me encanta, sabe? Mas eu também amo estar numa igreja presbiteriana. Então eu acho que existe um equilíbrio entre as duas coisas, né? E a casa de meu Sim, pai tem muitas moradas, né? Tem isso. lugar para calvinista, para arminiano, para todos os irmãos. O apóstolo Paulo ele fala sobre a graça, ele diz que é a multiforme graça de Deus, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas por que a igreja evangélica são tantas? Acho que é porque existe uma diversidade de pessoas. Então, às vezes tem pessoas que vão na Assembleia de Deus, se dá bem, tem Uhum. pessoas que não. Mas aí tem uma igreja presbiteriana, tem uma igreja congregacional, uma anglicana. Então, essa diversidade, ela também representa a diversidade da graça, né? Que alcança pessoas diferentes que se habituam a culturas de igrejas diferentes, né? Ó, a Renata tá me perguntando aqui, Zé Bela, você saiu da Bola de Neve? Rê, é o seguinte, eu não era, assim, eu não me converti no Bola. Eu me converti numa igreja batista, né? Não tinha uma denominação, na verdade, mas eu considero que era uma igreja batista até bem tradicional. E eu sempre tive muito contato com a teologia reformada, ainda que eu não soubesse, porque o pastor que me batizou, ele é de linha reformada. Inclusive, a gente fez duas matérias da pós-graduação em teologia juntos. E ele que me alimentou, né, no início da minha caminhada. Então, eu era muito alimentada com essa teologia. Assistia muito o pastor Hernandes Dias Lopes. Quando eu vim para o Brasil em 2019, final de 2018, início de 2019, um amigo meu me convidou para ir aos cultos do Bola. Então, eu fiquei um ano frequentando o Bola, né? E amo todos os amigos que eu fiz lá. Assim, a fé das pessoas que estão envolvidas na obra, os pastores. Eu tenho grandes amigos no Bola, eu tenho muito respeito e muito carinho por tudo que eu vivi lá, pelas oportunidades que o Rina me deu de pregar, de levar a palavra, enfim, de estar ali, né, na frente da igreja, principalmente aqui de BH. Eu amo muito eles. Mas, de novo, eu tive uma dificuldade só com uma questão de visão mesmo. Nada que Uhum. vá ferir, né, nenhum tipo de relacionamento, né? Não é uma questão de, ai, deixou de ser amigo. Não. É uma questão de visão apenas, né? Aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos divide. Então, eu só fui para presbiteriana porque realmente eu me sinto muito mais reformada do que pentecostal, mas continuo amando e frequentando igrejas Sim. pentecostais, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, legal isso aí. Eu vou colocar uma pergunta que uma pessoa fez, já que você tocou no assunto. É da Kézia. Ela pergunta como você enxerga a relação mente sã, corpo são na perspectiva da teologia bíblica? Perfeito, excelente pergunta. Bom, nós temos que pensar no seguinte, e eu acho que esses dias eu respondi uma pergunta, eu até botei nos meus stories, porque foi a primeira vez que eu respondi uma pergunta assim, e eu fiquei muito feliz com a oportunidade de ter, né, entrado nesse assunto, que alguém falou assim, eu já desacreditei da humanidade, porque a humanidade é a pior coisa que existe, os seres humanos são péssimos. E eu peguei e respondi para ela o seguinte, eu falei, olha só, os seres humanos não são péssimos, porque é uma criação de Deus, e tudo que Deus cria é bom. Se nós lermos lá em Gênesis, né, Deus viu que era bom, tudo que Deus cria é bom. O que é mal é o pecado que penetrou na humanidade. Então, existem muitas pessoas que têm a tendência, e eu fui muito confrontada, e o Zé sabe disso, né, Zé, agora na minha aula de antropologia, muitas pessoas rebaixam o valor do corpo. As pessoas acham que o espírito, a alma, vale mais do que o corpo, né? Acha que nós somos
E eu falava muito isso, tá, gente? Eu me incluo nessa lista. Que nós somos seres espirituais presos numa carne corrompida, né? Como se estivesse elevando demais o valor do espírito e rebaixando o valor do corpo. Mas o corpo foi criado primeiro, né? Lá em Gênesis, de novo, Deus criou o homem do pó e depois soprou nele e aí deu a ele uma alma vivente. Então, corpo e alma têm muito valor para Deus, porque ambos foram criados por Deus. Então, para mim, minha opinião, e eu acho que é muito também embasado na Bíblia, de nada adianta você buscar, né, alimentar o seu espírito demasiadamente, né, e até se tornar religioso demais nas questões espirituais e continuar cometendo glutonaria, continuar fumando, continuar fazendo mal para o seu corpo, né? Eu acho Uhum. são coisas totalmente antagônicas, são coisas conflitantes, na verdade, né? Então, eu procuro sempre cuidar do meu corpo, não porque eu quero ter um corpo bonito para exibir para ninguém, a não ser o meu marido, né? Mas, ou para competir com ninguém, olha como eu emagreci, ou como eu sou, né, assim, assim, assado. Não, eu quero cuidar do meu corpo porque eu sei que o Senhor nos fez do pó da terra e Ele nos criou diferente de todas as demais criaturas. Nós não somos iguais às demais criaturas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus em determinados aspectos. E o nosso corpo é o lugar onde a gente existe, né? Onde a gente mora, por onde a gente comunica. E a gente não pode esquecer que quando nós formos viver eternamente com o nosso Senhor, a gente não vai ser uma alma perambulante. Nós teremos um corpo. Exatamente. O homem não foi feito para viver sem um corpo. Ainda que no estado intermediário, que é quando a pessoa morre, né? Antes da volta de Cristo, antes de receber o corpo glorificado, ela vai viver num estado intermediário, somente a alma, né? Com o Senhor, como está lá em Intermédio, como o nome diz, é intermediário, né? Não é uma intermediário, é coisa permanente. temporário, é provisório, né? Então, quando nós formos habitar na Jerusalém Celestial, habitarmos com o Senhor, reinarmos com Cristo, nós receberemos um corpo, nosso corpo ressuscitará. Então, gente, ainda que a gente vá voltar para o pó, enquanto eu existo, eu vou cuidar do meu corpo tão bem quanto eu cuido do meu espírito, da minha mente e ter, né, bons pensamentos. Eu acredito que bons pensamentos geram boas atitudes, geram uma boa saúde, porque muitas doenças são psicossomáticas, muitas doenças têm fundo emocional, sim. E eu acredito que quanto mais perto a gente está Exatamente. do Senhor, mais a gente mitiga esses riscos e quanto mais a gente se alimenta bem, melhor a gente vai ser também em todos os aspectos. Porque a gente tem que pensar no homem. Né, eu estou até estudando isso, que legal a gente falar disso, né? Da tricotomia, dicotomia. Mas, enfim, a gente tem que pensar numa coisa única, né? Num ser unitário, né? Uma coisa que existe paralelamente à outra, né? A gente não pode Sim. desvencilhar, né? Colocar, partir em compartimentos. Uma coisa interessante sobre isso, assim, que algum tempo depois de convertido foi que eu me dei conta, é que às vezes a gente pensa que quando Jesus, a encarnação de Jesus, ela se limitou à sua vida terrena. E a gente acha que quando ele ressuscitou e foi assunto aos céus, ele foi apenas um espírito, né? Só que o apóstolo Paulo, acho que na primeira carta dele a Timóteo 2:5, ele diz: porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, vírgula, o homem. Ou seja, a única forma de Jesus ser mediador entre Deus e o homem é devido à encarnação. Então, Jesus ele está nos céus, tanto quanto Deus, 100% Deus, quanto com o seu corpo humano. Então, ele é homem e Deus. Então, e Jesus é um modelo daquilo que nós seremos, né? Nós seremos semelhante a ele. Por isso que o nosso corpo, ele faz parte da nossa espiritualidade, né? A qualidade do sono, o descanso, o trabalho, a atividade física, a boa alimentação, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus, né? Quando a gente zela por esse corpo que é o templo do Espírito Santo, a gente está glorificando a Deus, porque o corpo, ele é dádiva e é responsabilidade. Ele é dádiva porque a vida é uma dádiva de verdade, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando a gente olha isso, a gente percebe que o culto cristão ele tem duas dimensões. Ele tem essa dimensão pública, que é quando a gente vai para a igreja, celebra, mas tem hora de começar e hora de acabar. Mas existe uma outra dimensão que ela acontece no nosso corpo e ela não tem hora de começar e nem hora de acabar. Porque a partir do momento que você se torna um sacrifício vivo, quando Deus lhe dá vida em Cristo Jesus, você tem que viver uma vida cultica. Então, por isso que quer você coma, quer você beba, quer você malhe, quer que você faça TikTok ou qualquer outra coisa, você tem que fazer tudo
para a glória de Deus. Porque se você não vive, você não necessariamente é belo, eu falo de qualquer um de nós, se nós não vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para o pecado. Não existe um meio termo entre isso, né? Por Não, e isso só que fazendo a parênteses única forma de nisso que você você fala. viver assim é pelo poder do Espírito Santo. Então, uma pessoa que não foi regenerada, que não recebeu o Espírito Santo, ela pode ser religiosa, pode ser o que for, ela não será capaz de agradar a Deus. É isso mesmo. Isso que você falou é até legal. Assim, quer você faça um TikTok, quer faça tudo para honra e para glória do Senhor, mas não no sentido, e eu sei que obviamente não foi isso que você quis dizer, mas só para as pessoas entenderem. Não no sentido de que todo TikTok que você fizer, ou todo Instagram, ou toda postagem você tem que postar um versículo, não é isso. Mas tudo que você faz que não tenha conexão ao pecado, que seja uma coisa pura, que seja uma coisa bem intencionada, que seja uma coisa alegre, né? Mas que não fira, que não entre em confronto com as escrituras, tá tudo certo. Você não precisa ser uma pessoa chata, que o tempo Isso. todo recitando versículo, porque você vai acabar se tornando um fariseu, na verdade, né? Religioso. Você pode ser uma pessoa normal. Eu tenho muitos amigos, que não são cristãos evangélicos. Eu tenho muitos amigos cristãos católicos, tenho amigos de outras religiões, e a gente convive muito bem, porque eu respeito a eles, prego para eles, obviamente, sempre que eles me dão oportunidade, e acredite, eles sempre me dão oportunidade, eles gostam de conversar sobre isso, Legal. gostam de ouvir. A gente senta à mesa, a gente começa a bater papo, sem se desrespeitar. Então eu falo sobre o Uhum. evangelho, eu falo sobre a palavra de Deus, mas a gente também dá risada de outras coisas. A gente fala sobre viagem, a gente fala sobre outros temas, mas aqui é que está o grande segredo. Quando a palavra de Deus diz, né, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, não significa que você deve se trancar dentro de uma bolha, né? Significa que você deve servir o mundo no sentido de que você é sal e luz, certo? O sal, quando você não usa, né, ele perde o valor, ele vai estragar. Quando você não usa para temperar ou para os fins que ele deveria ter, né? E a luz também. Se você coloca a candeia embaixo da cama ou se coloca a luz no sol, ninguém vai ver a luz. A Não luz ela faz tem que brilhar. diferença. Então, você tem que fazer a diferença. Você tem que ir para Sim. o mundo não para ser como o mundo, mas para fazer a diferença no mundo. E é isso que é fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor. Ter uma pessoa, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo rapidinho, prático e certeiro sobre isso. Como que eu sou sal e luz do mundo sem ter que falar de Jesus, né? Claro que a gente também tem que falar, mas eu Uhum. digo assim, sem palavras, né? Sendo uma boa esposa para o meu marido, sendo fiel para o meu marido, sendo carinhosa, sendo submissa ao meu marido, tendo um casamento exemplar, né? Que as pessoas olhem para minha família e falam: olha que legal essa família é um exemplo. Isso é um bom testemunho de Cristo, isso é Sim. honrar o nome de Jesus sem ter que necessariamente falar do nome dele. Então, a nossa alegria, né, muitas vezes também dá bom testemunho de Cristo. Então, é só para que as pessoas Sim. entendam que a gente não tem que estar o tempo todo recitando versículos para ser crente. Isso. Foi muito importante a Bela tocar nesse ponto, né? Porque quando a gente fala de vocação cristã, a gente tem que entender que Deus, ele vocaciona pessoas para servi-lo dentro da igreja, mas ele também vocaciona pessoas para servi-lo fora dos muros da igreja. Porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a política, sobre as artes, sobre a estética, sobre a cultura e por aí vai. Então, ele vocaciona pessoas para servir nessas diversas áreas. A grande questão é que, se você está na estética, se você está na política, se você é um artista e você foi vocacionado, você tem que descobrir como glorificar a Deus nessa esfera onde eu estou. Como, não é que você tem que mudar aquilo, não, você tem que ser apenas uma presença fiel. Deus não quer que você mude o mundo, Deus quer que você seja fiel a Ele. Porque isso que a Bela falou, imagina, você olha as notícias e o quanto é frágil o casamento de pessoas famosas, tirando os artistas mais velhos, que tem um casamento mais sólido, mas essa nova geração casa hoje e separa amanhã. Mas aí você pega uma pessoa, você Sério, estava né? dizendo da Bela, e você vê, por exemplo, a relação dela com o esposo, quando tanto ela ou ele expõe nas redes sociais, a vida entre eles, né? O quanto a família é um valor não só da vida deles, mas da carreira, inclusive, porque está tudo ali junto e misturado. Isso é um exemplo para muitas pessoas, de que no mundo em que nós vivemos, apesar do êxito profissional, é possível você ser casado com um único homem, com a única mulher, e ter um casamento estável e duradouro. Não quer dizer que ela não vai ter conflitos, como qualquer casal deve ter seus conflitos, mas sabe que o divórcio não é uma alternativa para resolver esses problemas, né? Porque a fé cristã nos ensina isso. Existem outros meios que não seja a separação, né? Isso que você falou, Zé, é sensacional. Me lembrei aqui agora de uma passagem, quando Jesus cura aquele endemoniado, né, de Gadara, ele quer seguir Jesus, né? E Jesus não deixa.
Não é isso? Jesus fala para ele que Uhum. não, porque ele precisava ficar lá naquela cidade e dar o testemunho lá. Então, isso que você falou aí, Exato. existem pessoas vocacionadas para a igreja, para o ambiente eclesiástico, né? Para pregar, para, enfim, ministrar louvor, para trabalhar na tesouraria, o que é que seja. E existem pessoas que são simplesmente levantadas e curadas, assim como foi esse endemoniado, para dar o bom Sim. testemunho de Cristo na sua cidade, na sua comunidade, na sua região, como foi a mulher de Samaria também. Ela não seguiu Jesus, ela continuou lá na cidade dela e muitos foram convertidos através do testemunho dela. E é isso, gente. As Sim. pessoas precisam entender que para você ser crente, você não precisa necessariamente ser pastor, ter um chamado, exercer. Todo mundo entra nessa loucura, Zé, de tipo, "Ah, eu preciso descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, o meu chamado. Gente, o nosso chamado está na Bíblia, Ministério da Reconciliação. Reconciliar as pessoas com Deus, porque o mundo está em estado de inimizade, de rebelião com Deus. Então, uma vez que Sim. nós somos regenerados, nós passamos a exercer esse ministério da reconciliação, está na Bíblia. Então, Isso. todos nós fomos vocacionados ao ID, né? A gente não precisa necessariamente ter um ministério ordenado para cumprir o ID, muito pelo contrário. Ô, Bela, toda vez que às vezes eu estou conversando com a Bela, eu indico um livro. Ela disse, olha, se eu for ler todos os livros que eu tenho que ler, não vai dar conta. Mas eu lembrei de um livro do Huckmacher. Huckmacher, ele é um cristão reformado, né? Foi professor de história. Hoje é conhecido como a maior autoridade, né? Ou foi uma das maiores autoridades quando vivo, né? Na área de relação entre fé e arte. E o Huckmacher, ele diz uma coisa no livro dele chamado A Arte Não Precisa de Justificativo, que é o seguinte: se você é um encanador e ao invés de você ajeitar o cano, pregar o evangelho, você será um péssimo cristão. Porque ali é uma prova que você não ama a pessoa que lhe contratou. Quem lhe contratou não lhe contratou para pregar o evangelho. Lhe contratou para consertar aquele cano. E se você fizer aquilo da melhor maneira e de um preço justo, você estará glorificando a Deus e dando um bom testemunho. Então Sensacional. é essa coisinha que as pessoas precisam entender. Que às vezes você está no ambiente de trabalho, você não é, Jesus mandou pregar essa tua criatura, mas não é para você chegar ali e esquecer do seu serviço para estar evangelizando, não. Porque uma das melhores formas de você evangelizar alguém é criando vínculos com ela. É você entrar na vida dela, ela entrar na sua vida, numa amizade, num relacionamento, porque vai chegar um momento que elas vão fazer o que os amigos da Bela fizeram com ela, que os meus não cristãos já fizeram comigo. Por que você é crente? Por que você é assim? Por que você é diferente? Ou seja, como Jesus disse, você vai ser o sal da terra. Você vai ter um gosto ali, né? As pessoas, crente, ó, o crente quando ele é fiel, ele não passa despercebido, porque o mundo ele vai na contramão daquilo que os discípulos de Jesus são. Bela, teve uma pessoa que perguntou uma coisa aqui que eu achei muito importante e eu queria que, se você quiser, você responder que aqui, ó, o Manuel Rolim, ele disse: o divórcio não é uma alternativa? Devemos ficar casados quando não há mais amor? Você gostaria de responder isso? Bom, Paulo nos dá muitas instruções acerca do casamento, né? Do casamento, inclusive com uma pessoa que não seja cristã. Eu posso falar e você complementa, Zé. É claro que quando a gente fala sobre o casamento ser uma instituição insolúvel, né? Nós estamos dizendo que Deus planejou a família, né? Nós fizemos trocas de juras ali no altar perante o Senhor, que ficaríamos juntos para sempre, por toda a eternidade, porque de fato, quando Deus criou homem e mulher, ele disse: sede fecundos, né? Multiplicai. E o homem deixou sua família e foi morar com a mulher, e dali começou uma família. Então, de fato, a família é sim um plano de Deus, e casamento não é feito para terminar. Mas isso não quer dizer que, se a mulher está sofrendo ameaça de vida, né? Se ela está num relacionamento abusivo, se ela está apanhando do marido, violência doméstica, aquela coisa horrorosa que a gente sabe que existe hoje em dia, prestes a sofrer um feminicídio, né? Prestes a ser vítima de algo mais grave, ou casada com um homem que chega bêbado todos os dias e não, enfim, eu creio que quando o Senhor quer mudar uma pessoa, ele muda, né? A gente ora, a gente pede, a gente insiste e muda. Só que a Bíblia, em momento algum, obriga a pessoa a ficar num casamento abusivo. Deus, com certeza, não é isso que Deus deseja para nós, mas também nós devemos compreender. Isso é uma visão minha, tá, Zé? Eu acho que a gente tem que entender até onde vai as nossas desculpas, né? A gente modifica, a gente adapta a Bíblia para que a Bíblia se encaixe nas nossas necessidades, ou se realmente a decisão que a gente está tomando
ela é uma decisão biblicamente embasada, né? Biblicamente suportada. Porque, de Uhum. fato, tem muita gente que diz assim, eu tô desconfiada do meu marido, então eu vou separar antes que ele me traia. Isso não é bíblico. Isso não é Sim. bíblico. Né? Quando a gente fala de adultério, tudo bem, a Bíblia trata sobre adultério, mas eu tô desconfiada, ou eu tô passando por uma fase difícil, eu acho que o amor acabou. Não. Se acabou, ele nunca foi amor, porque o amor ele não acaba. Se você for lá em 1 Coríntios 13, no último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre a permanência do amor. Quanto tempo dura o amor? Né? O amor foi Uhum. feito para acabar? Não. O amor, quando ele é ágape, quando é um amor bíblico, sacrificial, o amor filéu, ele acaba. É o amor fraterno, né, de afinidade, mas o amor agapau, o amor ágape, ele não acaba. Eu acho que é esse amor que tem que existir no matrimônio. É o amor sacrificial, porque o casamento é o modelo da igreja, né? O marido ali como sacerdote da casa, a esposa submissa a ele, o marido que também, porque tem um mandamento da mulher para o marido, mas tem do marido para a mulher. O marido Mas tem que para estar mulher, exatamente. como Cristo Mas morreu. eu vou perguntar, a próxima vai ser sobre essa ideia da submissão, que eu quero que você conte na sua experiência. Mas só para completar a resposta Bela e tentar ajudar acho que é o Manuel que fez, os cristãos, nós cristãos baseamos a fé e a nossa prática nas escrituras. Ela é a nossa grande referência. Então, assim, o que a gente falar aqui vai falar daquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Por isso que a Bíblia ela é tão importante, ela é a nossa bússola. Então, quando a gente olha para as escrituras falando sobre casamento, a primeira coisa que a gente aprende é que o casamento não é baseado no amor. O amor é importante no casamento, sem o amor não há casamento, mas o que segura o casamento é uma palavra que o Antigo Testamento usa muito, que é aliança ou o pacto. O casamento é uma aliança entre os cônjuges e Deus. E essa aliança, ela não pode ser desfeita à luz das escrituras. Ou seja, qual é a visão bíblica do casamento? O casamento ele é monogâmico, ele Uhum. é heterossexual, ele é indissolúvel e ele é baseado na Eu tô com fidelidade. dificuldade aqui Por no meu isso que telefone, quando um vocês me dos perdoem. cônjuges, Tá dureza por isso isso que aqui. quando o ser humano, um dos cônjuges é infiel, ele está ferindo não apenas o seu cônjuge, mas a Deus, né? Então, isso é uma dimensão. Aí Jesus, quando é questionado sobre o divórcio, na época de Jesus haviam dois rabinos, Hilel e Shammai. Um era mais conservador e o outro era mais liberal, né? O liberal dizia, não, se você pode separar por qualquer motivo. Se o homem olhar para a mulher e não gostar, ele pode dar a carta de divórcio, que era um documento que liberava a mulher casada para se casar de novo. Então havia essa opressão. Jesus disse, olha, por conta da dureza dos corações dos homens do sexo masculino, foi que Moisés criou o instituto da carta do divórcio. Só que aí Jesus ele vai falar que há uma cláusula de exceção para o divórcio, ele coloca lá que é o adultério. Quando um dos cônjuges ele rompe a aliança, o cônjuge ofendido, Jesus aconselha que ele perdoe, que ele reconcilie, mas, se não for possível, que A haja desobrigação. sim a separação. O apóstolo Paulo, posteriormente, ele vai falar de uma outra cláusula de exceção, que é a questão do abandono. Quando um dos cônjuges abandona o outro. Abandonou, foi embora, não quer saber, então aí justifica também. Isso aí são exemplos que, no meu entendimento, e pelo que da Bela, não é uma coisa taxativa. Né? São duas cláusulas que estão na Bíblia, mas eu creio que existe uma terceira, que foi o que a Bela falou. Hoje, diante de casos de violência doméstica, um pastor, quando ele vai aconselhar a esposa, que normalmente a violência é feita contra a mulher, o aconselhamento do divórcio, no meu entender, se faz necessário para a preservação da vida dela, se for um caso de violência doméstica. Que ninguém deve permanecer no relacionamento para ser abusado nesse relacionamento. E, no meu entender, quando um homem ele abusa de uma mulher de várias maneiras, ele abandonou ela. Ele está ali de corpo presente, mas ele abandonou. Então, eu entendo essas três cláusulas de exceção. A violência doméstica, ela, no meu entender, justifica o divórcio. Eu creio na regeneração, eu creio na mudança, eu creio no arrependimento, eu creio em tudo isso. Mas, enquanto isso não acontece, eu acho que é uma alternativa para o bem, porque a vida é o maior bem que Deus deu aos homens. Então, pela preservação da vida, nós temos que fazer isso. Né? Então, eu acho que vai muito por aí, essa questão do divórcio. Agora, pessoas, incompatibilidade de genes, ela não cozinha bem, eu perdi aquele amor, acabou, esfriou. Gente, todo relacionamento, uma hora ou outra, o amor ele esfria mesmo, aquela paixão ela esfria. Falou Mas se
Se o amor for baseado nisso, na hora que esfria, vai. Mas se é baseado na aliança, ela é perfeita. Você falou essa questão do relacionamento ser baseado na aliança, eu concordo. Eu acho que o casamento ele não deve ser somente embasado no amor sentimentalista, mas no amor Isso. sacrificial, que é o amor ensinado em 1 Coríntios Isso. É 13. porque as pessoas, A quando falam base do amor, falam casamento. muito do amor como um sentimento, né? O Mas o amor amor, bíblico, gente, na eu falei, tradição, é o uma amor, ação, é uma o amor prática, né? bíblico não é um sentimento. Ele pode ter sentimento, mas ele não é um sentimento em essência. O amor bíblico, ele é a condição de um coração regenerado. É um coração de carne e ele é um coração que tem amor, porque Deus é Sim. amor, né? Lá em 1 João fala isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, né? A gente não tem parte com Deus se a gente não ama, porque Deus é amor. Então, o amor, ele é Isso. a condição do coração. Ele não é um sentimento. Ele tem sentimento, mas ele não é um sentimento. Então, a aliança que você falou é perfeita. É uma aliança embasada no amor bíblico, né? No amor Sim. agapau. Inclusive, vocês que estão assistindo a live, depois procura no YouTube um vídeo do pastor Timothy Keller, John Piper e Dea Carson. Aí você coloca, põe lá, Keller, Piper e Carson. Escreve errado que o YouTube vai entender e escreve casamento. Aí vocês vão ver um vídeo, é legendado, onde eles vão falar sobre o poder da aliança, né? Um deles é casado há 50 anos, ele disse, olha, eu nunca pensei em divórcio, mas já pensei em homicídio, porque tem hora, mas ele falou isso brincando, lógico, né? Para mostrar que o casamento tem os seus problemas, mas a aliança entre os cônjuges de Deus é o que dá sustentação ao casamento. E aí, Bela, a minha próxima pergunta é essa. Você falou muito, duas vezes você falou aqui sobre a submissão. E eu sei que isso é um tema que é muito mal compreendido para quem não é cristã. E se a pessoa for feminista, já olha isso assim com maus olhos. Então, eu queria que você pudesse contar o que você entende por submissão da mulher para o marido, como é que isso acontece na prática, enfim. Olha só, gente. Primeiro, eu acho que para resumir bem, submissão não é subserviência. Ser submissa não significa você aceitar qualquer tipo de atitude opressora ou violenta do seu esposo, ou aceitar traição, ou ser uma pessoa completamente passiva, né? No sentido de aceitar determinados desaforos só porque você é uma pessoa que acha que a submissão bíblica é essa. Não, a submissão bíblica é uma tarefa honrosa, gloriosa da mulher para com o homem. Lembrando que, eu falei isso e repito, é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que as mulheres são chamadas a serem submissas aos seus maridos, os maridos são chamados a estar prontos para morrer pelas suas mulheres. Assim como Cristo morreu pela igreja. É Exatamente. muito mais fácil, muito mais difícil você morrer pela sua esposa do que você ser submissa ao seu marido. E por que a submissão é honrosa? Literalmente porque Deus criou homem e mulher com papéis diferentes, né? Com lideranças diferentes. A mulher, ela é o coração da família, ela é o lado espiritual. O homem é aquele que sai, é o provedor. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, muito pelo contrário, a mulher deve exercer e ocupar um papel importante na sociedade. Mas a mulher não deve disputar com o homem posições, principalmente dentro de casa, entendendo que ele tem os deveres e as tarefas que foram estipuladas pelo próprio Deus. E as mulheres têm as delas, né? Quando a gente consegue compreender a profundidade disso, a gente se priva, a gente se preserva de entrar em embates desnecessários que levam, inclusive, ao divórcio, né? A submissão, resumidamente, quer dizer você não tomar decisões sozinhas. Ainda que você tenha o seu próprio dinheiro, que você tenha seu salário, seu trabalho, a mulher submissa é aquela que senta e conversa com o marido e troca ideias e acata muitas ideias do marido sem aquela presunção de achar que só ela está certa, de que só as ideias dela são maravilhosas. Ela está disposta a bater papo, a trocar ideia. E eu estou relatando aqui para vocês o que eu sou e o que eu tento ser na minha casa. Aqui não existe Bela e Maguila, nós somos uma só carne. Então, tudo aqui é discutido juntos, tudo nós fazemos juntos. Eu vou falar uma coisa que talvez choque muitas de vocês, mas eu creio que muitos casamentos também terminam devido a uma vida sexual inadequada, porque às vezes a mulher, nós somos diferentes dos homens, né? Talvez os homens tenham uma necessidade fisiológica muito maior. Não estou generalizando, não sou sexóloga, mas eu estou querendo dizer que muitas vezes para a mulher é muito mais fácil falar, amor, não, hoje não. Hoje eu tô cansada. Mas ela sabe que se ela começa ali o ato sexual, ela vai curtir, vai ser bom, porque ela tá com o esposo dela, vai ser bom. Mas a Uhum. preguiça, às vezes, é de começar. Então, muitos casamentos também vão se desgastando por causa disso. E a Bíblia nos diz que nós não devemos negar o esposo, e o esposo também não deve negar a mulher. Isso é um princípio lindo, porque Deus criou o sexo para o casamento, para o matrimônio, é um Exatamente. presente. É algo para ser desfrutado entre marido e mulher.
traz, santifica o casamento. Então, isso também faz parte da submissão. Muito diferente do que, né, muitas pessoas pensam que é aceitar desaforo. Não tem nada a ver com isso. Submissão é uma posição honrosa dentro de um casamento. E eu vou citar aqui rapidamente 2 exemplos que as mulheres tentaram passar à frente do marido e se deram mal. Eva, né, que passou à frente do marido, ele foi chamado para liderar, para administrar o jardim, e ela passou à frente dele, foi lá trocar ideia com a serpente, fez o que fez, e a gente sabe no que deu. Outra foi Sara, né? Sara tentou ali ajudar, vou te dar uma forcinha aqui, já que eu não posso engravidar, pega aqui Agar, né? Engravida que é a sua serva. Passando também à frente do plano de Deus, né? Ela convenceu o marido, ela tomou uma frente que não era dela. Então, nós mulheres, quando a gente toma uma frente que não é nossa, dificilmente vai dar certo. Eu falo isso assim com toda a humildade do mundo e como cristã, obviamente, porque o meu casamento ele é um modelo que eu tento seguir o modelo das Escrituras. Amém. Gente, isso aí é muito, mas muito importante, esse ponto que a Bela falou, porque a pessoa diz assim, a Bíblia manda a mulher submeter o homem, e as pessoas ficam só nisso. Só que se elas lessem alguns versículos antes, Paulo, o mesmo Paulo que diz que as mulheres submetam aos seus maridos, ele diz, vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quer dizer, o homem que é vocacionado por conta da queda a oprimir, ele é convocado a abrir mão do seu poder para dar a vida pela esposa, e a esposa que tem uma vocação à independência, ela é convocada por Deus a se submeter ao seu marido. Então, observe que são 2 pessoas que se submetem uma à outra, e isso dá uma conta correta. Porque o casamento, muita gente talvez não saiba disso, mas para o cristianismo, ele é uma metáfora viva da relação espiritual entre Cristo e a igreja. Outra coisa que eu queria mencionar é porque alguém pode dizer, poxa, crente falar sobre sexo, sobre vida sexual. Olha, quando a Bíblia diz faça estudo para a glória de Deus, isso inclui o sexo, né? O sexo, ele não existiu por conta da queda. Antes da queda, quando Deus disse deixará o homem pai e mãe unir-se-á sua mulher, aquela expressão unir-se-á, ela estava voltada ao ato sexual, porque o ato sexual tem uma dupla função, a satisfação do casal, o orgasmo, e a procriação. Então, isso é algo bonito, porque o orgasmo é uma forma de Deus coroar o casamento. Mas na ética cristã, quando o sexo ele é praticado fora do casamento, ou antes ou extra-casamento, isso não é algo legítimo e nem bom, né? E as pessoas que vivem assim sabem das consequências de uma vida sexual desregrada. O sexo ele foi criado para acontecer dentro de uma aliança entre o homem e a mulher e Deus, né? E Deus é o primeiro a se alegrar com aquilo ali. Então, veja como o cristianismo ele é bonito. Veja como o cristianismo ele toca em todas as coisas da nossa vida. Vou colocar agora a pergunta do pessoal e vai ser bem aleatório as perguntas. A Carol Base pergunta: onde você faz pós-graduação em teologia sistemática e qual a instituição? Faço no Mackenzie, né? Na verdade, é o Andrew Jumper, que é um centro que existe dentro do Mackenzie. Eu não sei exatamente como que funciona, mas é como se fosse um braço, eu acho, do Mackenzie, que oferece a pós-graduação em teologia bíblica, teologia sistemática e teologia aplicada. Eu estou terminando esse ano, agora em setembro eu acabo teologia sistemática e já inicio teologia bíblica, que aí a gente realmente vai estudar, né, a Bíblia, e a teologia sistemática ela estuda diversas doutrinas super importantes, pertinentes ao cristianismo, né, teontologia, cristologia, pneumologia, antropologia e assim por diante. Então são várias matérias que estudam vários aspectos, né, de diversas questões cruciais da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, lembrando que a Bíblia ela é unívoca, ela tem uma mensagem homogênea, né, ela não se divide em o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, né? Ele é imutável. Então é muito legal. Eu aconselho fazer a sistemática primeiro, depois a bíblica e, né, e quem quiser é aplicada. Ô Bela, é uma curiosidade. Teologia só tem contribuído com a sua vida assim, religiosa ou o estudo da teologia tem ajudado em outros aspectos da sua vida, tipo profissional, familiar e etc? Bom, primeiro de tudo, né? Eu acho que essa é a ideia. A teologia, ela melhorou a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus. Por quê? Porque quanto mais a gente conhece a Deus, você sabe disso, melhor do que ninguém.
Quanto mais a gente conhece a Deus, mais comunhão nós temos com Ele, né? Quanto mais a gente conhece a Deus a partir da revelação que Ele deixou dele mesmo, né? Não a partir de especulações ou de teorias humanas ou de convicções humanas, não. É o conhecimento de Deus a partir da revelação especial que Ele nos deixou, que são as Escrituras, né? Quando a gente conhece realmente o pacto de Deus com a humanidade e as coisas que Deus, né, nos deu a conhecer, a nossa vida espiritual e de comunhão com Ele melhora absurdamente, e isso, consequentemente, vai fazer com que a nossa vida com os nossos irmãos melhore, o nosso serviço à igreja melhore, com que nós sejamos também instrumentos, né, de Deus na vida das pessoas e que a gente tenha uma teologia saudável, né? A sã doutrina que Paulo fala muito. Então, ele fala inclusive isso para Timóteo, que ele deveria prezar pela sã doutrina, né? Nós todos deveríamos também prezar pela sã doutrina. O que isso significa? Nós procurarmos entender um pouco mais de uma determinada doutrina antes de falar sobre ela, porque às vezes com boas intenções a gente acaba falando alguma coisa errada, ensinando errado, enfim. Então eu acredito que primeiro a teologia ela edifica a sua vida espiritual, te humilha, né? Te faz mais humilde, porque a Sim. pessoa quanto mais ela sabe, a gente pode pegar um exemplo clássico que é o pastor Hernando Dias Lopes, né? Um homem cheio de conhecimento, um homem maravilhoso, um homem de Deus, que eu tenho a grande alegria de chamar de meu pastor. Ele é a pessoa mais humilde que eu conheço, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente cresce numa teologia saudável, mais humilde a gente se torna. E isso automaticamente converge em riqueza espiritual na nossa vida, né? Bem-aventurança. Teve uma pessoa, acho que foi a Lei Barra, ela perguntou: teologia para ser pastora? Olha, teologia não é para quem quer ser pastor, porque quem forma um pastor é outro pastor. Teologia é para quem quer conhecer melhor a palavra de Deus. Então, se você é empresário, arquiteto, dona de casa, mas você quer entender melhor a Bíblia, teologia é uma das formas que você tem para isso. Teologia é nada mais do que estudo, é a ciência sobre Deus, né? A mãe é chamada de a mãe de todas as ciências. E ela é uma ciência exata porque nós cremos na existência de Deus, né? A Bíblia ela já começa afirmando a existência de Deus. Ela não começa falando Deus foi criado, não, porque Deus não foi criado. Ele existe nele mesmo. Deus não é criado por ninguém. Então, quem lê a Bíblia, a gente já parte do pressuposto que Deus existe. Então, ela é uma ciência exata porque nós cremos naquilo que estamos lendo. Então, ela é realmente uma ciência que estuda sobre a pessoa de Deus a partir da revelação que ele dá dele mesmo, né? Porque Deus não é um objeto verificável. Não é um objeto que a gente coloca embaixo de um telescópio e analisa, né? Mas nós partimos desse pressuposto, né, da existência de Deus. Então, a teologia realmente ela é para todo mundo. Ela deveria ser feita por todo cristão, gente. R.C. Sproul tem um livro que chama Somos Todos Teólogos, porque de fato deveríamos ser todos teólogos no que diz respeito a conhecer a Deus. Sim, sim. Olha, a gente estuda a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus, mas a teologia, ela é uma ferramenta que nos ajuda a aprender. A gente aprende com os homens do passado que aprenderam com outras pessoas e deixou o seu legado de ensino, de instrução para que hoje a gente entenda. Então, às vezes as pessoas têm várias dúvidas sobre Deus, tipo trindade, salvação e etc. E é o estudo teológico que vai nos ajudar. Você pode muito bem pegar um livro e estudar determinada disciplina, como você pode aprender isso numa instituição. Lógico que numa instituição, provavelmente você vai ter mais recursos, você tem que ter mais recursos para entender aquela disciplina, aquela matéria, do que se você estudar sozinho. Você pode estudar a Bíblia sozinho? Pode, mas a teologia lhe ajuda mais. E tem diferentes aspectos também, né? Tem o estudo epistemológico, ontológico, e a filosofia, ela vem, inclusive, é uma faculdade que eu quero muito fazer, porque a teologia é para dentro, né? A filosofia põe aquilo para fora. A filosofia torna aquilo que você inseriu ali aplicável, né? Eu acho que é muito mais... Porque a teologia, ela acaba sendo multidisciplinar, porque você tem que estudar línguas, né, para entender o texto no original, você estuda antropologia, né, que é o estudo sobre o ser humano, você estuda sociologia, você estuda, sei lá, tantas outras disciplinas, arqueologia, para você entender o contexto daquele texto, enfim. Tem essa pergunta aqui que é bem interessante, que como surgiu o desejo de escrever um livro e se você pretende escrever muito mais? Tem spoiler?
Olha, o meu primeiro livro, ele surgiu de um enorme desejo de compartilhar com as pessoas a minha história de vida e a minha história de conversão. Foi ali para criar um ponto de contato com os meus seguidores, né? Porque eu sempre rejeitei muitos títulos, eu sempre rejeitei muito essa coisa, ah, é Bela, é a musa do fitness. Eu sempre detestei, para te falar a verdade. Eu recebo com muito carinho, claro, as pessoas que falam, né, carinhosamente, mas eu não gosto de me intitular nada, de me rotular nada. Então, esse livro foi realmente para quebrar algumas, enfim, algumas especulações que às vezes as pessoas tinham, né, sobre a Bela, que porque às vezes quem nos olha ali na rede social acha que a gente vem de um mundo perfeito, que eu ganhei, recebi herança, que eu nasci tendo, né, tudo que eu tenho, as pessoas não veem tudo que eu passei. Então, o meu livro foi realmente um anseio de mostrar para as pessoas, gente, eu passei muito perrengue na minha vida, eu já sofri demais. Eu já tive dificuldades financeiras demais e foi para motivar, inclusive, as pessoas. E a minha história de conversão, obviamente, o subtítulo do meu livro é Como eu mudei a minha vida com a liderança de Jesus, né? Então, o motivo é muito genuíno e muito óbvio mostrar para as pessoas como era a Bela antes e como é a Bela depois. Esse foi meu primeiro livro. E o meu segundo livro já está pronto. Vai ser lançado este ano, em Olha nome de... aí. Eu assinei meu contrato ontem, inclusive, com a editora, que vai lançar meu livro. Uma bênção, vai ser maravilhoso. E esse segundo livro, eu vou dar um spoiler, assim, em primeira Olha mão, aí. bem rapidamente, mas esse meu segundo livro, na verdade, eu já tenho mais dois livros escritos, que é esse que eu vou publicar e um outro que eu guardei na gaveta, que eu escrevi, e Deus botou isso muito forte no meu coração. Não é a hora desse outro livro. Eu tenho um outro livro para você. Eu estava entrando pro banho, eu saí do banheiro, eu me lembro assim, vividamente da cena. Eu saí do banheiro, sentei no meu computador e comecei a escrever assim, surreal. É uma coisa que eu realmente, se não tivesse Deus na jogada, eu acho que dificilmente eu conseguiria. Então, eu escrevi um livro que vai ter mais ou menos cerca de 150 páginas, não vai ser um livro muito grande, mas eu escrevi em 2, 3 semanas, né? E ficou um livro bem legal porque ele fala muito sobre a urgência da gente voltar os nossos olhos para o Senhor. E tem muita história, tem muito embasamento racional no livro, fala muito sobre a questão da credibilidade, né, da Bíblia e assim por diante. Então, é um livro que eu creio em Cristo Jesus, né, em nome de Jesus, que vai ser transformador na vida de muitas pessoas, como foi na Amém. minha, acredite. Quando eu li, aliás, eu não te mandei, né, Zé? Eu tenho que te mandar para você ler. Quando eu li o meu livro, eu olhei e falei, gente, sabe quando a coisa te confronta? E eu acho que quando a Sim. palavra ministra aquele que está falando, é porque realmente ela é uma palavra que vai fazer surtir efeito, porque ela me ministrou demais. Então eu acho que vai ser bênção na vida das pessoas, assim eu espero. Próxima pergunta, Bela, é como se deu a sua aproximação com o reverendo Hernandes Dias Lopes? Gente, o pastor Hernandes foi uma coisa, eu já até contei uma vez essa história. No ano passado, eu estava passando por uma fase bem difícil, assim, no sentido tão difícil, mas uma fase de questionamentos, assim, eu diria. Eu tava me questionando sobre muitas coisas, assim, né, com relação à teologia, à igreja, enfim. E aí eu fiz um jejum no meio do ano passado, em julho, e fiz 30 dias de jejum, foi um jejum até bem demorado, assim, mas foi o mais demorado, eu acho que eu já fiz na minha vida. E quando eu entreguei meu jejum, né, nesse anseio por ter uma resposta e um direcionamento, passou 5 dias eu estava em São Paulo, jantando com o pastor Hernando Dias Lopes. E durante todo esse jejum eu orava muito a Deus e pedia a ele, eu falava, Deus, eu preciso de alguém que seja infinitamente mais sábio do que eu, que seja infinitamente mais experiente do que eu, infinitamente mais inteligente do que eu, que tenha realmente comunhão com o Senhor para me ensinar, para me direcionar, para me auxiliar na minha caminhada, porque eu tenho muitas perguntas. Eu sou muito argumentativa, então eu preciso de ter uma pessoa caminhando comigo que me ajude nessas questões, né? E eu falei, Deus, nunca te pedi nada, eu queria tanto caminhar com o pastor Hernando Dias Lopes, aquele homem tão incrível que eu assisto no YouTube já tem tantos anos. Será que o senhor faria isso por mim? Gente, Deus é um pai que ele realmente nos agrada assim, nos mínimos detalhes quando é para honrá-lo, né? Quando é para engrandecer o reino. Eu não estou dizendo que ele vai fazer sempre, né? Mas se é algo para realmente engrandecer o reino, ele certamente irá atender às nossas petições. E aí foi isso. Passou 5 dias que eu entreguei o jejum, eu estava em São Paulo, jantando com ele. Eu não sei como que, assim, olhando para trás, eu acho que foi uma amiga que conhecia a Nora, que a Nora dele me seguia.
E aí mandou mensagem para a Nora falou, vamos encontrar. E ele estava em São Paulo, o pastor quase nunca tá lá. Ele é um homem que viaja muito. Enfim, gente, aí eu sei que deu certo. A gente foi para uma churrascaria, conversamos e no final do jantar eu falei: será que eu posso te pedir para você caminhar comigo? Você pode me ajudar? Seria assim uma bênção na minha vida. Ele, claro, princesa, vai ser, ele chama, né, ele é muito carinhoso, chama todo mundo Maguila de príncipe, eu de princesa. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. E foi isso. E aí a gente começou a caminhar junto desde então, vai fazer um ano, em setembro desse ano, que eu tenho assim o privilégio de ser ensinada, né, de ser discipulada por um dos homens mais respeitados no meio cristão do Sim. Brasil e, quiçá, né, do mundo. Amém. Glória a Deus. É permitido, segundo a vontade de Deus, que um cristão se case com um não cristão? Olha, isso é bem polêmico, né, Evandro? Eu acho que essa é uma questão que realmente. Eu acho que a gente não deve se ajuntar, né, no sentido matrimonial, com pessoas que escarneçam do nome de Deus, né? Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. A gente não deve realmente ser conivente com as pessoas que professam uma fé completamente antagônica à nossa, né? Eu acho que é muito complicado uma pessoa que é crente de repente se unir, sei lá, com uma pessoa que não crê em Deus. Eu acho que é um casamento que vai ser muito conturbado. Eu não estou dizendo que Deus não possa vir a converter essa pessoa, que Deus não possa vir, né, a mudar o coração dessa pessoa. Eu acho que tudo é possível. Eu, inclusive, conheço cristãos que se apaixonaram com uma pessoa que não era cristã, mas que era uma pessoa que estava disposta a conhecer, a se abrir, frequentava cultos. Agora, eu acho muito complicado, até de uma perspectiva de relacional mesmo, né? De você estar ali dentro de casa todos os dias convivendo com uma pessoa que não crê em absolutamente nada do que você crê, uma pessoa que não, até muitas vezes não vai te respeitar, não vai te apoiar. Até que ponto que isso realmente vale a pena, né? Até que ponto que realmente Deus tem parte nisso, né? Então eu acho que isso deve ser avaliado assim com muita cautela, não desrespeitando outras religiões, não dizendo que Uhum. outras religiões, né, querendo desvalorizar, não é nada disso, mas simplesmente querendo dizer assim de um aspecto bíblico e relacional, né? Como que a gente vai se relacionar no dia a dia? Eu quero, inclusive, dar aqui o meu testemunho. É, eu, obviamente, quando eu me casei com a Maguila em 2014, nem eu nem ele éramos cristãos. Eu me converti, me batizei, hoje eu faço parte, eu sou membro de uma igreja, faço parte do corpo de Cristo, sou cristã, confessa, né? Assim, tenho, as pessoas sabem, quem me acompanha sabe, e eu tenho o meu marido que crê em Jesus Cristo, que muitas vezes me acompanha nos cultos, que me respeita demais, me apoia. Inclusive, quando eu comecei a estudar teologia, ele super me apoiou, mas ele está no processo dele. Ele não se batizou ainda, né? Ele é uma pessoa que ele está na caminhada dele. Mas nós não temos crenças antagônicas. E eu creio que a obra do Senhor é completa, né? Ele me converteu e eu creio que ele vai converter a minha casa. Então, todos os dias a minha oração é essa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que eu tenho que respeitar o tempo de Deus, o tempo dele não é o meu tempo. E eu não posso querer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Então, o meu maior testemunho realmente é a minha vida, né? Como eu sou como esposa, como ser humano, porque ele está me observando 24 horas por dia. Ele me vê o que vocês não veem, né? Ele me vê do momento que eu acordo Exato. até a hora que eu vou dormir. Então, eu estou ministrando na vida dele todos os dias. Então, eu creio que realmente, assim, nesse caso, quando nós nos casamos, os dois não eram cristãos, e eu me converti, creio que ele está no processo, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Considero que ele sim é cristão, né? Ainda nesse processo dessas questões dos sacramentos, né? Das coisas que são relacionadas ao batismo, à ceia do Senhor e tudo mais, mas eu creio que é só uma questão de tempo. Mas quando a pessoa já é cristã, eu acho que pode haver aí certas divergências, né? Até mesmo, por exemplo, no sentido de sair para balada, de viver a vida louca, né? A pessoa que não é cristã, ela talvez não tenha essa preocupação, né? Não tenha esse entendimento, o que é compreensível, né? E aí, como é que vai Sim. ser? Você vai ficar em casa e ele vai para festa? Ou vice-versa, né? Eu acho bem complicado. Bela, você contando a sua experiência, eu lembrei de uma frase que um pastor costuma dizer, que é o seguinte: a conversão, ela é individual, o discipulado, ele é pessoal, e a caminhada cristã, ela é comunitária. Então, assim, você teve uma experiência com Deus, por mais que você queira compartilhar ela com Maguila, você não tem como, porque é uma coisa sua e de Deus, assim como de Sim. qualquer pessoa. Então, ele precisa ter a sua própria experiência com Deus, né, para vivenciar isso que aqueles que já desfrutaram dessa experiência entendem,
né? Tem coisas que você precisa experimentar para você saber, né? E você falou uma coisa que eu achei muito sábio, é que eu não vou impor a ele a minha fé. E ninguém pode. Às vezes tem pais que têm essa atitude de querer impor aos filhos, Uhum. né? Ou cônjuges, ou familiares, ou amigos. E às vezes isso mais afasta do Do que que aproxima. atrai, né? Eu acho que se você for uma pessoa que ame, né? O apóstolo Paulo diz, né? Quem ama não faz mal a ninguém. Então, ame aquela pessoa. Eu acho que isso vai ajudar muito. E sempre que você tiver a oportunidade, aquela pessoa tiver o interesse, fale do evangelho. E E sabe o deixe que o que mais Espírito haja, né? Paulo ainda deixa instruções pra gente, né? Quanto a isso, do casamento. O que que acontece, né? Com um cristão e o outro não cristão? A gente tem, inclusive, isso nas escrituras, né? Sim. Quando a gente tiver qualquer dúvida, a gente sempre pode se voltar às escrituras. Mas olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem um dia na minha vida que eu não ore para que isso aconteça. No tempo de Deus, que eu Amém. sei que é óbvio que vai ser no tempo dele, mas não tem um dia que eu pense assim, ah, eu já orei tanto por isso, Deus já recebeu lá. Não, não tem um Já dia. sabe, né? Não tem um dia que eu pense assim. Todos os dias a minha petição é a mesma há mais ou menos 4 anos que eu Sim. oro. Eu posso estar assim, caindo de sono. Eu não vou me esquecer de colocar ali na minha oração, Senhor, Amém. meu marido. Eu nunca me esqueço, assim, de jeito nenhum. E é isso, gente. Aqui em Amém. casa eu tenho uma filha, minha mais velha, ela, eu falo que ela vai ser pentecostal. A minha mais velha vai ser sapatinho de fogo. Ela é, gente, uma menina assim, apaixonada por Jesus. Tudo é Jesus e canta a música de Jesus e fala que quando crescer vai ser cantora e vai cantar a música de Jesus. Ela é louca por Jesus. E isso é Amém. dela. Eu nunca impus isso pra ela. Então eu falo que ele tá cercado, né, de todos os lados. Ele não tem pra onde correr. É só uma questão de tempo. Então eu acho que o Senhor É. realmente, brincadeiras à parte, né? Ele vai fazer a obra. E é isso, a minha opinião sobre o casamento quando a pessoa já é cristã. Eu acho que pode ser um pouco complicado. Só minha contribuição sobre isso é que, normalmente, na fé cristã, nós recomendamos que um cristão não se relacione amorosamente com alguém que não compartilha a mesma fé. Perceba, não é a mesma religião, é a mesma fé. Porque você pode encontrar dentro da igreja evangélica pessoas que são evangélicas, mas que não são discípulos de Jesus. E a recomendação bíblica é que um discípulo de Jesus se relacione com outro discípulo de Jesus. E Jesus disse que você conhece a árvore pelos frutos. Então, a menina ali é crente, mas ela não tem fruto. O fato dela ser evangélica e eu ser evangélico não é suficiente para que eu namore com ela. Eu tenho que saber se ela é um discípulo de Cristo, né? Porque se eu sou um discípulo de Cristo e a outra pessoa não é, então a gente vai ter agendas que vão entrar em conflito. Como a Bela falou, ela talvez queira ir para balada, não vou querer ir. Ela vai querer fazer determinada coisa que a minha fé diz que não, e aí já vai gerar um conflito. Uhum. Quando a gente tiver filhos, eu vou querer levar ela para a igreja. E se ela não quiser? Se ela quiser levar para outro canto? Então perceba que não é recomendável justamente por conta desses conflitos, né? Mas isso não quer dizer que não haja exemplos de pessoas que por alguma razão se relacionaram dessa forma e que Deus salvou o cônjuge, né, o marido ou a esposa, e hoje vivem bem. Mas isso aí é uma exceção, né? Não é a regra. A regra ela já nos mostra que muitos relacionamentos começaram assim. Hoje, os cônjuges sofrem muito por conta disso, né? Bela, eu queria que você falasse sobre aquela campanha. Inclusive, teve uma menina que mandou uma mensagem, eu pedi para ela colocar aqui, até para quem está assistindo, que é Cure a Marina. Vamos Uhum. falar dessa campanha incrível. Eu queria que você comentasse, porque você já está mais a par. Sim, a Marina, gente, é uma criança que é portadora de AME, atrofia muscular espinhal. A mãe dela descobriu quando ela tinha mais ou menos 7 meses, a mãe dela, Thalita. E a Marina, ela já tem acesso, né, ao medicamento a Spinraza, que é o medicamento que as crianças portadoras de AME têm que tomar. Eu não sei com qual frequência, mas a esse medicamento ela já tem acesso. E tem um segundo medicamento, que eu não me lembro o nome agora, que custa extremamente caro. E me parece que a família da Marina já tinha o dinheiro, quase já tinha o dinheiro para comprar, e aí teve essa subida do dólar repentina. E aí aconteceu, né, todos esses problemas que nós sabemos, né? Esfriou a economia de muitos países, né? Muitas empresas faliram, países entraram em crise, e isso fez com que o dólar subisse e, consequentemente, que o medicamento da Marina ficasse bem mais caro. Então, ela ficou aí, acho que a 2, 3 milhões de distância, né? De um medicamento que ela... Isso mesmo, alguém escreveu que Zolgen, não sei o que lá, é isso aí mesmo. É, e aí agora ela está correndo atrás dessa diferença que deu, e me parece que o prazo é curto, ela precisa conseguir essa grana, e muita gente está se mobilizando.
A gente sabe que existem muitas crianças portadoras de AME no Brasil e no mundo, e infelizmente a gente não consegue abraçar, né, Zé, todas as causas e ajudar todas as pessoas. Mas eu penso assim, se a gente Sim, puder pegar uma de cada vez, ou paralelamente, né, uns artistas pegam algumas causas, outros pegam outras, e assim a gente consegue ajudar, né, na medida do possível. Então eu acho que a Marina, ela representa muitas dessas crianças, né, que até outro dia não tinham voz e que hoje têm voz, né, essas síndromes raras, doenças genéticas. E a Marina, ela representa uma classe de crianças que merece a nossa atenção, que merece a nossa ajuda. Então, quem puder contribuir e visitar @Cure a Marina, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é uma criança feliz e a gente tem fé em Cristo Jesus que ela vai ser curada. amém. E a pessoa que mandou esse comentário, ela falou comigo que eles estavam pedindo ajuda mínima de R$ 13. Se as pessoas pudessem doar R$ 13, já contribui. Então, R$ 13, pessoal, por mais que a gente está passando um tempo difícil, é um valor mínimo para ajudar e para um gesto de solidariedade. Então, se você está assistindo e você puder dispor de R$ 13, você entra lá no deles, lá vai ter todas as informações, faz o depósito e não apenas ajude com o seu dinheiro, mas faça a sua oração para que Deus use de misericórdia e ajude essa família e a Marina também. Amém. Bela, a gente já vai para o final e aí eu vou deixar essa pergunta, que é mais uma indicação. Indique livros e filmes para ajudar cristãos que estão iniciando na fé. O que é Olha, que você indica? o que eu mais gostei, eu não sou muito de assistir filme, o que eu assisto em termos de, né, de TV, de YouTube, é mais pregação, é o que eu mais assisto. Eu não costumo ver série, nada disso, mas teve uma série que ela até saiu do Netflix, eu não sei por que cargas d'água, mas é uma série muito fidedigna à Bíblia que se chama The Bible. É até com um ator português, é um Jesus até muito bonito, eu esqueci o nome dele. E ela tá disponível no YouTube, eu acredito, a série The Bible. Ela é muito legal, ela é bem didática, ela ilustra muito bem, né, a história dos evangelhos. Lembrando que não substitui a leitura bíblica, obviamente, é só para realmente a gente conseguir mergulhar, né, de uma forma mais dinâmica Uhum. naquilo. E quanto a leituras, olha, eu já li muitos livros bons, mas tem dois que estão frescos aqui na minha mente, que eu acho que vai ser bem legal para as pessoas que estão começando. Um se chama A Cruz de Cristo, de John Stott, John que Stott. mostra muito assim o cerne da obra vicária de Cristo, da morte de Cristo no Calvário e do que isso Aqui, ó. representa, isso aí, a cruz de Cristo. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Eu acho que ele é um livro de boa teologia, né? John Stott, afinal de contas, era um teólogo de visão reformada e equilibrado. E eu acredito que é realmente um livro que pode se impactar a nossa vida, seja ela no início da caminhada, no meio, no fim, não importa, a qualquer momento, porque muitas vezes a gente tem que ser reavivado também. E um livro que, por acaso, eu li anteontem, eu li ele numa sentada, do pastor Augusto Nicodemos, que se chama E se Deus for contra nós? Eu acho que esse livro precisa ser lido para quem está começando. Por quem está começando. Por quê? Porque muitas vezes a tendência de quem está começando é só falar sobre a graça, sobre a graça, sobre a graça. E isso nos faz ficar muito mal acostumados com relação a outras verdades que existem na Bíblia, né? Que é também a ira de Deus, né? Deus é um Deus gracioso, mas é um Deus que se ira também, né? Porque para que haja graça Sim. tem que haver ira. E a ira tem sido uma pregação muito negligenciada nos nossos dias. Então a gente precisa muito compreender a ira santa de Deus, né? Que é perfeitamente compatível, né? Com a sua santidade, com a sua retidão. E eu acho que isso vai trazer um certo equilíbrio para a nossa caminhada e para a nossa visão cristã. Então eu super recomendo A Cruz de Cristo, Ego Transformado, Timothy Keller, maravilhoso, livreto para se ler sempre. E se Deus for contra nós. E tem um também, posso falar mais um que eu acho lindo? Fica à vontade. Lendo o Sermão do Monte com John Stott. É outro livro maravilhoso Ó, que o fala ego sobre... transformado é esse aqui, ó. Muito Maravilhoso. Esse, fininho. esse livro é muito bom. E Lendo o Sermão do Monte com John Stott, que é incrível também, fala muito sobre, obviamente, né, sobre o Sermão do Monte, mas com uma perspectiva teológica, saudável e fácil, de fácil didática. Ele propõe nesse livro também algumas reflexões. E para aqueles, eu li que algum participante escreveu aqui, sou ateu. Olha, eu não lembro o seu nome, mas para você, eu recomendo dois livros. Crer também é pensar, também do tio John, do John Stott,
e outro livro que se chama A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, que também é outro autor que eu amo. E que eu consigo me lembrar agora, Zé, são tantos livros bons que eu já li. Tem outro que é maravilhoso Sim, também, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de J.C. Ryle. A Fé na Era do Esse, Ceticismo você tem e todos, né? Deus numa Era Secular. Da É. secular. John Stott é o tipo de autor que, se alguém dissesse assim, eu queria ler um autor cristão, eu leia tudo do John Stott. Depois, se ler tudo do John Stott, aí você pode ler qualquer outra coisa. Exatamente, é bem isso, Zé, tamo junto. É o É. que eu penso. Qualquer livro de John Stott, Timothy Keller, desses autores, né, que não são tão antigos, quer dizer, John Stott não é tão antigo, né? Ele não é vivo mais, mas o Tim Keller, ele é vivo, ele é um filósofo, né, da nossa Sim. era, que é bem relevante para o cristianismo, mas eu acho que o Zé é a melhor pessoa para indicar. Depois você faz um stories com as indicações de livro e eu reposto. Vou fazer. Aí eu Tá reposto, certo. tá bom? Pessoal, aproveitando isso Obrigada. que a Bela falou, só para concluir aqui, vai ter um evento do Labri Brasil, que o tema vai ser A Fé em Deus numa Era Secular, que é baseado nesse livro do Tim Keller, tá? Depois vocês procuram @Labri Brasil, que lá vai ter as informações. E para quem quer conhecer mais sobre isso, acho que é um ótimo momento, vai ser uma conferência online, então vale a pena participar. Bela, muitíssimo obrigado, foi um Obrigada, prazer amigo. enorme. Todo meu. É sempre Obrigada. bom falar com você. Gente, só faltou a Bela contar um pouco algumas piadas, fazer umas zoeiras aqui, Que eu sou mas isso vai piadista, ficar você por. sabe. é, Quem vê ali o TikTok, não é só pro TikTok, não. Ali é da natureza dela o bom humor. Graças a Deus. Querido, um Bela, beijo. Deus Beijo a todos que abençoe. participaram. Obrigado, Deus abençoe pessoal. vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.